de hoje é História para o 5º ano do ensino fundamental. O nosso tema é Herança Indígena. Dia 19 de abril nós sabemos que é comemorado o Dia do Índio. Quando o Brasil foi descoberto, aqui já existiam moradores. Esses moradores eram os índios, que foram descritos por Pero Vaz de Caminha na carta que fez ao rei de Portugal como seres estranhos, porque eles tinham cabelos muito lisos, pele marrom, tinha a fala estranha, falavam uma linguagem estranha e andavam nus e descalços. Os índios eles tinham uma forma diferenciada de viver. Eles aproveitavam a natureza para fazer os seus instrumentos, os seus utensílios, por exemplo, de cozinha, e também suas armas. Então eles usavam o barro tirado da natureza, cabaças, folhas, raízes e cipós. Os cipós eles usavam para fazer urupema. Sabe o que é urupema? Peneira de palha. Aquela peneira que a gente usa aqui, né? Na Bahia para fazer enfeite de festa junina, né? Para fazer as caipiras. E também eles faziam pilões, balaios, as armas, eles faziam arco, faziam flecha, eles faziam também redes, tapetes, não é? E dessa forma eles viviam. A cultura do índio é transmitida de geração para geração através da oralidade, ou seja, das histórias vividas por eles, né? Que nós chamamos de lendas, né? As lendas, as histórias contadas pelos índios. E as lendas ficaram até hoje e muitas são vistas, por exemplo, no folclore brasileiro, né? Como o Curupira, o Saci Pererê, né? A Mãe d'Água, a Iara, a Vitória Régia. Todas essas lendas foi da época dos índios. Por quê? Porque o Brasil, gente, ele é um país pluricultural. O que é um país pluricultural? É um país de muitas culturas, né? E nós herdamos muitas coisas dos índios. Por exemplo, eles utilizavam a mandioca para fazer vários alimentos, eles utilizavam, né, a mandioca. Hoje, todo bom brasileiro utiliza o quê? A farinha de mandioca, né? Que é a farinha aí que a gente coloca na comida. Isso foi o quê? Veio de onde? Dos índios. A pipoca é uma herança indígena, era uma culinária indígena, porque eles estouravam, né, o milho no fogo para fazer a pipoca. Outra cultura que nós adquirimos dos índios, tomar banho. Porque os europeus, eles não gostavam de banho, né? O pessoal de Portugal, da Europa, eles não gostavam de banho, porque lá era e é até hoje muito frio. Então eles não gostavam de banho. Então eles aprenderam a tomar banho com os índios, né? Aprenderam a tomar banho com os índios. Então, muitas culturas praticadas hoje, né, no nosso país, foi herança dos índios, certo? E nós vamos fazer o seguinte trabalho. Vocês vão fazer as atividades da página 10 e 11 do livro de história de vocês. Vão ler e vão responder o exercício que tem lá. E vão responder este questionário. Vão assistir esta videoaula, vão ler as páginas 10 e 11 e vão responder também esse questionário de 10 perguntas. Para cada pergunta, eu quero que deixe um espaço de 4 linhas. Isso é no caderno de História. Então vamos lá. Primeiro, como os índios aproveitavam a natureza? Segundo, que materiais os índios utilizavam para fazer seus instrumentos? O que os índios usavam
usavam para a cura das doenças. Nós sabemos que os índios usavam plantas para curar suas doenças. Isso também é uma herança indígena, né? Porque nós temos o costume de fazer chá. Ah, tá gripado, faz chá. Tá com dor de barriga, faz chá. Tá com dor no estômago, faz chá. Isso aí é uma herança indígena. Porque os índios não iam ao médico. Eles não tomavam remédio de farmácia. Né? Eles tinham o quê? Um índio mais velho, que eles chamavam de pajé, que era como se fosse o médico da tribo. Então, quando o índio adoecia, aquele pajé, né, ia no mato, na floresta, pegava aquele tanto de folha, fazia o chá e eles ficavam bons. Então, é mais uma herança indígena, né? O que era utilizado na maior parte dos alimentos dos índios? Exemplifique alimentos indígenas que usamos. A pergunta número 6. Como a cultura indígena é transmitida de geração a geração? Exemplifique 2 lendas indígenas. Eu vou dar exemplo, viu, gente, de 2 lendas indígenas. Qual língua era falada pela maioria dos índios? Tá lá, viu? Na página 10 e 11. Porque o Brasil é pluricultural. E o que significa FUNAI? FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. É uma instituição que defende os direitos dos índios, viu, gente? Está lá no livro também. Então, assim, esse questionário mais o exercício do livro é o somatório da leitura mais essa videoaula. E vai valer 1 pontinho, tá certo? Até a próxima. Bons estudos. Desculpa, lembrei. Um aviso aqui para as famílias. Muitos pais têm nos ligado para saber como é que vai fazer para realizar o pagamento da mensalidade. É o seguinte, para evitar a aglomeração, os pais devem ligar para a escola, ter o número no carnê e agendar o horário. Porque só vai entrar uma pessoa por vez. Então, liga para a escola e agenda o horário, vem e faz o pagamento. Não há necessidade de trazer o carnê para evitar o manuseamento e tal. Então, não há necessidade de trazer o carnê. Nós vamos dar um recibo avulso. Não se preocupe, porque o setor financeiro tem todo o histórico de pagamento aqui arquivado. Então, na hora, o histórico de pagamento vai estar na nossa mão. Então, não se preocupe. E eu peço, por gentileza, que tragam o dinheiro trocado, para evitar também o manuseamento de muitas células. Tá certo? Então, quem for pagar em espécie, traz trocado, por gentileza. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Bons estudos e obrigada às famílias pelos acessos aos canais.